Oi, gente. Ontem, eu acho que à tarde, no finalzinho assim da tarde, eu acho, não me recordo bem se foi finalzinho da tarde ou à noite. Eu vi um vídeo em um canal que é de uma gringa, né? Uma mulher fora do país, que às vezes eu assisto, né? Ela grava vídeos assim conversando sobre a vida. E uma coisa que me chamou a atenção é que nesse vídeo ela estava chorando horrores. Confesso que eu me compadeci muito com isso, né? Fiquei assim, sabe, aquilo me deixou um pouco triste por ela daquele jeito, mas ao mesmo tempo aquilo me deixou mais triste ainda por outra coisa. Não só a situação que ela tinha passado, né, que ela estava desesperada, só que deu para ver o quanto, assim, a gente tá numa geração muito ansiosa, né? Ela estava desesperada por algo que tinha, tipo, a pessoa não tinha ligado, tinha falado, passado um dia inteiro com ela, no dia anterior, e no dia seguinte não tinha ligado ainda, sendo que o dia nem tinha terminado. E ela estava desesperada, porque achou que a pessoa tinha largado ela. E, tipo, eu não sei o que aconteceu. Não vamos entrar aqui em detalhes. Então, me chamou a atenção primeiramente isso. Nós somos uma geração muito ansiosa. Tipo, fazia apenas um dia. Sabe, ela nem teve uma conversa com a pessoa, já estava se achando. Além da ansiedade, a gente se sabota muito, onde ela estava o tempo todo dizendo que ela era ruim, que ninguém gostava dela. Sabe aquelas coisas, aqueles pensamentos sabotadores que a gente joga, né, em cima de nós mesmos. Só que uma coisa muito triste me chamou a atenção, porque ela tava chorando. Eu não assisti o vídeo inteiro, mas no início do vídeo, assim, uns 10 minutos de vídeo, ela não parava de chorar. E era muito triste. Eu, uns dias atrás, tinha assistido um vídeo de um cara, onde tinha gravado inúmeros vídeos, compartilhando a própria vida, sabe? Relatando o fim de um relacionamento com uma moça que ele tava namorando. E o que eu queria dizer com isso, gente? O que isso me trouxe? É triste que as pessoas, hoje em dia, é muito triste que a maioria de nós não tem com quem desabafar a ponto de até uma rede social ligar uma câmera e falar para milhões de estranhos. Coisas muito íntimas sobre a gente, até mesmo chorar. É muito triste porque todos nós devíamos ter pessoas confiáveis, sabe? Seja lá um amigo, algum parente, se a pessoa tem um cônjuge, a mulher, o marido. Mas é triste que muitas vezes pessoas que têm mulher que tem marido, ou homem que tem esposa, e mesmo assim eles vão para as redes. Eles ligam as câmeras e vão para as redes desabafar. Então, pessoal, a nossa geração é uma geração muito triste, sabe? Porque imagina, você não tem com quem conversar. Então, eu lembro que esse rapaz, quando ele gravou esse vídeo, um dia ele gravou, todo dia ele gravava o vídeo, contando algo, sabe? E se lamentando. E era triste eu ver aquilo, porque eu via claramente que aquelas coisas que ele estava falando no vídeo eram coisas para ele compartilhar com um amigo, com alguém próximo a ele. Tem coisas que a gente não pode simplesmente ligar a câmera e falar, porque nem todo mundo que está ouvindo isso aqui vai te entender. Muitas pessoas vão te julgar. E a gente tem que ter os nossos próprios segredos, coisas que são só nossas e que a gente só compartilha com quem a gente tem mais a proximidade, com as pessoas que a gente ama. Então, eu lembro que, como eu tava falando, eu lembro que o cara falou assim, ele já tinha gravado vários vídeos, né? E ele disse que estava gravando aqueles vídeos porque ele não tinha com quem desabafar e ele precisava desabafar. Gente, isso é muito triste e infelizmente é a realidade de hoje. Muitas pessoas até têm amigos, mas muitas vezes esses amigos não as escutam. Quantas pessoas às vezes procuram psicólogos porque são as únicas pessoas que os escutam? Homens que procuram mulheres nas ruas, tá? Porque são as únicas pessoas que os escutam. E hoje em dia a gente tem um palco, né? Que é a rede social, onde você pode ligar essa câmera e todo mundo vai te escutar, seja para te aplaudir ou não. Só que muitas vezes, né? Na maioria das vezes, na verdade, você tá falando coisas assim extremamente íntimas suas. E você tá se botando ali vulnerável. Isso tem um lado muito negativo.
onde você não sabe quem é a pessoa que está assistindo e você também não sabe os comentários que você vai receber. Se você já está passando por um período muito difícil, certamente você vai receber alguns comentários que não são tão bons. Nem todo mundo vai te aplaudir, porque nem todo mundo concorda com isso de você ligar a câmera e falar coisas íntimas. Eu não tô falando de você ligar a câmera e contar a sua vida, eu tô falando de coisas muito íntimas, que às vezes, gente, você tem que contar pra alguém. Só que sim, eu entendo que a gente tá vivendo uma geração desesperada, onde ninguém mais tem amigos, sabe? É muito triste, mas a maioria das pessoas, elas dizem não ter amigos. Ah, eu não tenho amigo pra compartilhar isso, por isso que eu tô ligando a câmera pra falar. Mas às vezes se tá falando coisas tão íntimas, coisas que devia apenas ser compartilhada para pessoas mais próximas. E isso me entristeceu, sabe? Quando eu vi aquilo, isso me entristeceu. Mas infelizmente essa é a realidade. Muitas pessoas não têm amigos e infelizmente elas normalizam isso. Ai, tá tudo bem, sabe? Eu não me importo. Não se importa, mas vai para as redes sociais ficar chorando, porque quer que alguém escute. A verdade é que, sim, gente, a gente se importa, a gente. É claro que é bom a gente ter amigos. Tô dizendo ter 1 milhão, mas um amigo, alguém que seja verdadeiro, que te escute. Vê o que tá acontecendo hoje em dia. A gente liga a câmera. Não, e primeiramente, eu não tô aqui dizendo o que é certo ou o que é errado. Claro que você pode ligar a câmera e falar da sua vida, sabe? Mas não coisas que sejam tão íntimas. Não ligar a câmera e fazer um vídeo chorando. A gente deve chorar para as pessoas que nos amam. Elas vão nos ajudar. Gente, eu vou ser sincero com você. Eu já vi vídeo de uma vez, acho que mês passado, eu vi um vídeo de uma moça onde ela gravou assim, tava desesperada. E o tanto de comentário que ela recebeu de caras rindo da cara dela, zombando e dizendo que estavam amando o que ela tava passando. Então, por isso que eu falo, muitas vezes você coloca, né, você grava um vídeo esperando, eu tô gravando esse vídeo porque eu tô mal. Mas e os haters que você vai receber com esse vídeo? Não é melhor você procurar alguém que você confie para você desabafar, para você abrir o seu coração? Cuidado com as pessoas que você conversa antigamente, né? A gente tinha as nossas amiguinhas, né? Eu lembro na minha adolescência mesmo, eu tinha as minhas amigas. Tipo, as minhas amigas da escola, eu não contava as coisas particulares que me aconteciam. Eu contava apenas coisas razoáveis, né? Coisas normais de escola, coisas que elas poderiam saber. As minhas coisas particulares que aconteciam comigo, as minhas dores, eu compartilhava com a minha amiga que morava na mesma rua que eu, que era minha amiga de infância, que era minha amiga. Então, as minhas amigas de escola eram um grupo onde eu tinha as coisas que eu falava para ela, e a minha amiga, né, que eu tinha apenas uma, era aquela amiga confidente, onde eu confidenciava tudo. E assim acontecia com ela também, ela me contava as coisas. Então, a gente sabia separar, né? A mesma coisa, as coisas que você contava para os seus pais, você não contava as mesmas coisas para os seus amigos, sabe? A gente sabia separar as coisas. Ó, isso aqui eu conto para essa amiga, né? Que é algo normal. Mas se eu contar tal coisa, ela pode espalhar, porque nós não somos amigas, mas apenas amigas de escola. Então, você não tem aquela confiança toda, na verdade, você não se sente tão à vontade de chegar lá e compartilhar. Então, é isso que eu tô querendo dizer. A gente tinha aquele amigo que a gente sabia. Quando acontecer qualquer coisa, eu vou até ele e vou chorar nos ombros dele. E sem contar também que a gente tinha coisas que a gente não compartilhava com nenhum amigo. A gente guardava para nós e contava só para Deus. Eu mesmo tinha. Eu tinha aquelas coisas que, não, isso aqui nem para aquela amiga, que é minha amiga, assim, minha melhor amiga, né? Eu posso contar. Porque a gente tem que guardar. Tem coisas que a gente não pode contar para ninguém. Tem coisas que a gente tem que guardar, que são coisas assim, nossas. Eu acho que todo mundo tem que guardar algo para si. Não tô falando de uma coisa que às vezes tá tirando tua paz, tá? Eu não tô falando disso, pelo amor de Deus. Se for isso, você tem que procurar ajuda profissional, principalmente para compartilhar isso, para que você possa viver em paz. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente tinha pessoas para compartilhar as coisas. E essas pessoas nos ouviam e também compartilhavam as coisas delas.
Hoje em dia é muito difícil você encontrar alguém, principalmente que não se tem vínculo com ninguém, sabe? É tudo muito raso. As pessoas, elas não buscam criar vínculos com ninguém e também hoje em dia não se tem confiança em ninguém. Hoje as pessoas tentam amizade, mas quando você acha que é algo verdadeiro, você vê pessoas falando, poxa, eu acreditava e eu compartilhei algo para aquela pessoa e ela foi lá e contou para todo mundo. Isso é muito triste, né? Infelizmente tem isso e a gente vê cada dia mais as pessoas se afastando e se isolando nos seus celulares. Né? As pessoas estão virando um zumbi. Cada uma no seu celular, não tem mais contato olho no olho, não tem mais conversa. É tudo. Não tem diálogo. Né? As pessoas não conseguem dialogar, ter uma conversa longa. Não se consegue mais dialogar. Então é muito mais fácil a gente, quando acontece qualquer coisa, ligar a câmera. Não, acontecer qualquer coisa comigo não tem problema, né? Eu ligo a câmera e gravo. Eu tô desabafando, eu tô conversando com as minhas amigas. Mas nem todo mundo que tá aí atrás, ou aí na frente, como vocês preferirem, é seus amigos, tá? Tem coisas que a gente tem que desabafar com pessoas específicas. Então, é muito complicado porque hoje em dia as pessoas usam as redes sociais de uma forma muito errada. Eu fico assustada assim com algumas coisas e confesso que eu sinto assim um pouco de compaixão quando eu vejo algumas pessoas. Às vezes eu fico assim, gente, por que essa pessoa tá gravando um vídeo chorando horrores, compartilhando algo tão íntimo que ela devia estar compartilhando com alguém? Aí é mais triste quando a pessoa diz, eu não tenho ninguém para compartilhar. E você fica, é complicado. É muito complicado. Gente, porque uma pessoa, como diz que não tem ninguém, ela vai contar a vida dela inteira numa rede social. E às vezes ela nem buscou ajuda profissional de um psicólogo. Que pelo menos o psicólogo vai te ouvir e vai saber te orientar. Diferente de uma pessoa que tá aí só te assistindo. Essa pessoa vai te ouvir, muitas vezes te criticar, tu vai ficar pior. Isso vai piorar toda a situação. Então, um conselho que eu vejo para isso é que se você não tem ninguém, buscar pelo menos ajuda, sabe? Porque pelo menos profissional ou até mesmo espiritual, porque pelo menos essa pessoa vai saber te orientar, diferente de quem está te assistindo. Que muitas vezes as coisas que eu vi eram pessoas zombando e rindo. Aí eu fiquei me perguntando, será que essa pessoa ao ler esse comentário não ficou pior? Então é muito triste ver a situação, né, que a nossa sociedade está chegando e se continuar assim, se as pessoas não conseguem se desprender do celular para viver um pouco na vida real, se conectar verdadeiramente com as pessoas, não tem como. Muitas pessoas, infelizmente, gente, tem muitas pessoas que têm sim pessoas ao lado, mas elas preferem compartilhar tudo na rede social do que chegar para essa pessoa e contar, porque ela fala que a pessoa é falsa, a pessoa é isso, mas às vezes não é. É simplesmente porque ela prefere sim ir para as redes sociais e compartilhar, porque ela sabe que ali ela tem uma plateia enorme, né? E às vezes na vida real tem só uma pessoa, mas uma pessoa que vai te dar o ombro para você chorar e de fato vai te aconselhar verdadeiramente porque te conhece. Então, gente, cuidado, tá? Cuidado quando você vai desabafar as coisas que você tá passando. E é muito importante, né, a gente ter alguém pra gente, quando tá passando por esses momentos, a gente desabafar. E também que a gente possa ser esse ombro amigo pra alguém, sabe? É muito triste ver a forma que. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas contando coisas assim tão particulares, ligar a câmera como se fosse algo bobo. Aí depois se arrepende do que falou e deleta o vídeo, mas quem assistiu não vai esquecer mais o que você falou. Então é muito triste, eu acho que a gente estamos vivendo uma geração tão triste e deprimida que, sabe, a gente acha que o celular, as redes sociais são os nossos amigos. Hoje em dia, quem são os nossos amigos é as pessoas que estão nas redes sociais, que muitas vezes você nem conhece, e o celular. Você passa mais tempo com ele do que com qualquer outra pessoa e depois fala que não tem com quem desabafar. Sendo que na maioria das vezes a gente se isola. Eu falava muito isso, mas eu percebia que eu me isolava muito. Então não tinha como eu ter contato com ninguém, não tinha como eu ter vínculo com ninguém se eu me isolava.
se eu me fechava. Então é isso que eu quero dizer pra você, sabe? Tenha sempre aquela pessoa que você pode abrir seu coração. Não compartilha tudo nas redes sociais, porque muitas vezes você tá ali compartilhando para receber carinho, né? Receber comentários de apoio, na verdade. E muitas vezes você pode receber críticas. E por trás as pessoas ficarem zombando de você, porque você não sabe quem está vendo aquilo, né? Então, eu tenho observado isso e eu fiquei muito triste. Eu já tinha visto muitos vídeos, principalmente teve esse cara que eu mencionei aqui, que ele fez. Gente, todo santo dia ele falava nesse fim desse relacionamento com a namorada. E era triste, porque ele contava coisas assim muito íntimas, muito particular entre ele e a moça. E eu ficava, gente, mas isso ele devia estar compartilhando com alguém. E era triste porque ele disse que não tinha ninguém. Então, é muito complicado, sabe? Eu vejo que todos nós devemos ter alguém, sabe, para compartilhar. É triste, mas estamos cada vez mais solitários. E muitas vezes somos nós mesmos que nos isolamos porque colocamos na nossa cabeça que não precisamos de ninguém, que a gente tem que viver sozinho. E esquecemos que o ser humano não foi feito para viver sozinho. Fomos feitos para viver em comunidade, ter alguém. Mas cada vez mais eu vejo vídeos de pessoas relatando que precisa viver sozinho, se isola, sabe? Deixa todo mundo se isola e fala, estou muito feliz. Tem certeza que isso não é uma ansiedade social no nível extremo, apenas disfarçado? Tem certeza que é felicidade? Você vê pessoas que falam que tá amando viver sozinho, mas de repente grava vídeo, chorando, dizendo que tá deprimido e tudo mais. Às vezes é apenas medo de ter contato com as pessoas. É muito triste. Eu lembro que às vezes eu ficava falando, eu amo estar sozinha, mas eu nunca gostei de estar sozinha. Eu sempre gostei de casa cheia. Sempre gostei de multidão. Mas quando eu comecei a analisar, eu tinha uma ansiedade social no nível extremo. Não era que eu era feliz sozinha. Claro, gente, eu não tô falando aqui que a gente tem que, pra ser feliz, precisamos de outra pessoa. Não é isso. Eu não tô falando nada disso. Eu estou falando apenas que tem pessoas que falam que não precisa de ninguém. É como se, eu só quero viver num mundo sozinha, sem ninguém. Ai, sozinha. Só que eu falava isso, só que hoje eu vejo que não, eu gosto de estar em comunidade, estar em sociedade. Eu gosto. Eu preciso disso, isso me faz bem. Eu sou um ser humano. Claro que a gente tem aqueles momentos que a gente quer estar sozinho. Todos nós precisamos disso. Mas o tempo todo já foi comprovado que os seres humanos precisam sim ter contato uns com os outros. Então você vê pessoas que chegam a um nível extremo e depois começa, não tenho ninguém para conversar. Muitas vezes porque não tem ninguém, porque se isolou, porque achou que precisava estar sozinho. Depois, quando se sente deprimido, triste, eu não tenho ninguém. Mas às vezes somos nós que nos isolamos. Então, gente, o vídeo era exatamente esse que eu queria gravar, sabe? Estamos solitários demais e estamos recorrendo às redes sociais para falar dos nossos problemas e tristezas, quando na verdade isso devia ser compartilhado com alguém próximo. Tem coisas que não se devem ser compartilhadas nas redes sociais. E que Deus abençoe todos nós. Bye!